Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 12, verso 18. O bom rei Yudhishthira perguntou: ó grandes almas, acaso tornar-se-á ele um rei tão santo, tão piedoso, por força de seu nome, e tão famoso e glorioso em suas realizações, como outros que apareceram nesta grande família real? Significado: os antepassados do rei Yudhishthira eram todos grandes reis santos, piedosos e glorificados por suas grandes realizações. Todos eles eram santos no trono real. E, portanto, todos os membros do Estado eram felizes, piedosos, bem comportados, prósperos e espiritualmente iluminados. Esses grandes reis santos eram treinados sob a estrita orientação de grandes almas e de preceitos espirituais. E, como resultado, o reino era repleto de pessoas santas e era uma terra feliz de vida espiritual. O próprio Maharaj Yudhishthira era uma réplica de seus ancestrais e desejava que o próximo rei depois dele se tornasse exatamente como seus grandes antepassados. Ele ficou feliz ao saber, da parte dos brahmanas eruditos, que, de acordo com os cálculos astrológicos, a criança nasceria como um devoto de primeira classe do Senhor. E ele queria saber, mais confidencialmente, se a criança seguiria os passos de seus grandes antepassados. Este é o processo do Estado monárquico. O rei regente deve ser um piedoso e cavalheiresco devoto do Senhor, e deve ser o medo personificado para os arrogantes. Ele também deve deixar um herdeiro presuntivo e igualmente qualificado para governar os cidadãos inocentes. No contexto moderno dos Estados democráticos, as próprias pessoas são caídas ao nível das qualidades dos Shudras, ou menos, e o governo é regido por seu representante, que ignora o modo escritural de educação administrativa. Dessa forma, toda a atmosfera fica sobrecarregada com qualidades Shudras, manifestadas através da luxúria e avareza. Tais administradores lutam diariamente entre si. O gabinete de ministros muda frequentemente, devido ao egoísmo de partidos e grupos. Todos querem explorar os recursos do Estado até morrer. Ninguém se retira da vida política, a menos que seja forçado a fazê-lo. Como podem esses homens, de baixo nível, fazer o bem para o povo? O resultado é corrupção, intriga e hipocrisia. Eles devem aprender do Srimad Bhagavatam quão ideais devem ser os administradores antes que possam assumir diferentes postos. Verso 19. Os brahmanas eruditos disseram: ó filho de Pritha, esta criança será exatamente como o rei Ikshvaku, filho de Manu, na manutenção de todos aqueles que nascem. E no que diz respeito a seguir os princípios bramânicos, especialmente quanto a ser fiel à sua promessa, ele será exatamente como Rama, a personalidade de Deus, o filho de Maharaj Dasharatha. Significado: Praja significa o ser vivo que nasce no mundo material. De fato, ser vivo não tem nascimento nem morte, mas devido à sua separação do serviço ao Senhor, e por causa de seu desejo de assenhorar-se da natureza material, se lhe oferece um corpo adequado para satisfazer seus desejos materiais. Ao fazê-lo, a pessoa torna-se condicionada pelas leis da natureza material. E o corpo material é trocado de acordo com seu próprio trabalho. A entidade viva transmigra, desse modo, de um corpo a outro, em 8.400.000 espécies de vida. Mas por ser parte integrante do Senhor,
ela não somente é mantida pelo Senhor em todas as necessidades da vida, como também é protegida pelo Senhor e seus representantes, os reis santos. Esses reis santos protegem todos os prajas, ou seres vivos, para viverem e cumprirem seus períodos de aprisionamento. Maharaj Parikshit era verdadeiramente um rei santo ideal, porque enquanto viajava por seu reino, calhou de ver que uma pobre vaca estava prestes a ser morta por Kali personificado, a quem ele puniu de imediato como um assassino. Isso significa que mesmo os animais recebiam proteção dos administradores santos, não sob algum ponto de vista sentimental, mas porque aqueles que nascem no mundo material têm o direito de viver. Todos os reis santos, começando do rei do globo solar e descendo até o rei da terra, têm essa inclinação devido à influência das literaturas védicas. As literaturas védicas também são ensinadas nos planetas superiores, conforme se refere no Bhagavad Gita 4.1, a respeito dos ensinamentos transmitidos pelo Senhor ao Deus do Sol, Vivashvan. E essas lições são transferidas através de sucessão discipular, como foi feito pelo Deus do Sol a seu filho Manu, e por Manu a Maharaj Ikshvaku. Há 14 Manus em um dia de Brahma, e o Manu aqui referido é o 7º Manu, que é um dos Prajapatis, aqueles que criam progenie, e filho do Deus do Sol. Ele é conhecido como Vaivasvata Manu. Ele teve 10 filhos, um dos quais é Maharaj Ikshvaku. Maharaj Ikshvaku também aprendeu a Bhakti Yoga, como é ensinado no Bhagavad Gita, de seu pai, Manu, que a obteve de seu pai, o Deus do Sol. Mais tarde, o ensinamento do Bhagavad Gita desceu através de sucessão discipular, a partir de Maharaj Ikshvaku. Mas no decorrer do tempo, a corrente foi rompida por pessoas inescrupulosas, e, portanto, o conhecimento teve que ser ensinado novamente a Arjuna, no campo de batalha de Kurukshetra. Assim, todas as literaturas védicas são correntes desde o próprio início da criação do mundo material, e desse modo, as literaturas védicas são conhecidas como Apaurushaya, não feitas pelo homem. O conhecimento védico foi proferido pelo Senhor e ouvido primeiramente por Brahma, o primeiro ser vivo criado dentro do universo. Maharaj Ikshvaku, um dos filhos de Vaivasvata Manu, teve 100 filhos, proibiu comer carne. Seu filho Shashada tornou-se o seguinte rei após sua morte. Manu, o Manu mencionado neste verso como pai de Ikshvaku, é o 7º Manu, chamado Vaivasvata Manu, o filho do Deus do Sol, Vivasvan, a quem o Sr. Krishna transmitiu os ensinamentos do Bhagavad Gita, antes de transmiti-los a Arjuna. A humanidade é descendente de Manu. Esse Vaivasvata Manu teve 10 filhos, chamados Ikshvaku, Nabhaga, Drishta, Sharyati, Narishyanta, Nabhaga, Dishta, Karusha, Prishadra e Vasuman. A encarnação Matsya do Senhor, o peixe gigante, apareceu durante o início do reino de Vaivasvata Manu. Ele aprendeu os princípios do Bhagavad Gita com seu pai Vivasvan, o Deus do Sol, e tornou a ensiná-los a seu filho Maharaj Ikshvaku. No começo da Treta Yuga, o Deus do Sol instruiu o serviço devocional a Manu, e Manu, por sua vez, o ensinou a Ikshvaku, para o bem-estar de toda a sociedade humana. Sr. Rama, a suprema personalidade de Deus, encarnou como Sri Ram, aceitando ser filho de seu devoto puro, Maharaj Dasharat, o rei de Ayodhya. O Sr. Rama desceu juntamente com suas porções plenárias, e todas elas apareceram como seus irmãos mais novos. No mês de Chaitra,
no 9º dia da lua crescente, na Treta Yuga, o Senhor apareceu, como de costume, para estabelecer os princípios da religião e para aniquilar os elementos perturbadores. Quando era apenas um jovem rapaz, ele ajudou o grande sábio Vishvamitra, matando Subahu e ferindo Maricha, a demônia, os quais estavam perturbando os sábios no desempenho diário de seus deveres. Os Brahmanas e Kshatriyas destinam-se a cooperar para o bem-estar da massa popular. Os Brahmanas sábios esforçam-se para iluminar as pessoas com conhecimento perfeito, e os Kshatriyas destinam-se a protegê-las. O Sr. Ramachandra é o rei ideal, pois protegeu e manteve a mais elevada cultura da humanidade, conhecida como Brahmanya Dharma. O Senhor é especificamente o protetor das vacas e dos Brahmanas, e por isso ele promove a prosperidade do mundo. Ele recompensou os semideuses administrativos com armas efetivas para conquistar os demônios, através da agência de Vishvamitra. Esteve presente no sacrifício de arco do rei Janaka, e por quebrar o invencível arco de Shiva, ele casou-se com Sita Devi, a filha de Maharaj Janaka. Após seu casamento, ele aceitou o exílio na floresta por 14 anos, por ordem de seu pai, Maharaj Dasharatha. Para ajudar a administração dos semideuses, ele matou 14.000 demônios, e devido às intrigas dos demônios, sua esposa, Sita Devi, foi raptada por Ravana. Ele fez amizade com Sugriva, que foi ajudado pelo Senhor a matar Vali, irmão de Sugriva. Com a ajuda do Sr. Rama, Sugriva tornou-se o rei dos Vanaras, uma raça de gorilas. O rei construiu uma ponte flutuante de pedras sobre o Oceano Índico e alcançou Lanka, o reino de Ravana, que havia raptado Sita. Depois ele matou Ravana e o irmão de Ravana, Vibhishana. E o irmão de Ravana, Vibhishana, foi instalado no trono de Lanka. Vibhishana era um dos irmãos de Ravana, um demônio, mas o Sr. Rama o fez imortal com suas bênçãos. Ao expirarem 14 anos, após resolver os assuntos de Lanka, o Senhor voltou a seu reino, Ayodhya, em um aeroplano de flores. Ele instruiu seu irmão, Shatrughna, a atacar Lavanashura, que reinava em Mathura, e o demônio foi morto. Ele executou 10 sacrifícios a Ashvamedha, e mais tarde desapareceu, enquanto tomava banho no rio Sharayu. A grande epopeia Ramayana é a história das atividades do Sr. Rama no mundo, e o Ramayana autorizado foi escrito pelo grande poeta Valmiki. Verso 20. Esta criança será um munificente doador de caridade e protetor dos rendidos, assim como o famoso rei Shibi, do país Ushinara. E expandirá o nome e a fama de sua família, como Bharata, o filho de Maharaj Dushyanta. Significado: um rei torna-se famoso por seus atos de caridade, realizações de yagnas, proteção aos rendidos, etc. Um rei kshatriya orgulha-se de proteger as almas rendidas. Essa atitude de um rei chama-se Ishvara Bhava, ou verdadeiro poder de proteger, numa causa justa. No Bhagavad Gita, o Senhor instrui os seres vivos a se renderem a Ele, e promete toda a proteção. O Senhor é todo-poderoso e fiel à sua palavra, e por isso nunca deixa de proteger seus diferentes devotos. O rei, sendo o representante do Senhor, tem que possuir essa atitude de proteger as almas rendidas a todo custo. Maharaj Shibi, o rei de Ushinara, era amigo íntimo de Maharaj Yayati, que foi capaz de alcançar os planetas celestiais, juntamente com Maharaj Shibi. Maharaj Shibi estava ciente do planeta celestial, a que seria transferido após sua morte. E a descrição do planeta celestial é dada no Mahabharata, Adi Parva 96, 6-9.
Maharaj Shibi era tão caridosamente disposto que desejou dar sua própria posição adquirida no reino celestial a Yayati, mas este não aceitou. Yayati foi ao planeta celestial, juntamente com grandes rishis, como Ashtaka e outros. Diante da pergunta dos rishis, Yayati relatou os atos piedosos de Shibi, quando todos estavam a caminho do céu. Ele tornou-se um membro da Assembleia de Yamaraj, que passou a ser sua deidade adorável. Como se confirma no Bhagavad Gita, o adorador dos semideuses vai aos planetas dos semideuses. Yanti Deva Vrata Devan. Desse modo, Maharaj Shibi converteu-se no associado da grande autoridade Vaishnava Yamaraj, no planeta particular deste. Enquanto esteve na Terra, ele ficou muito famoso como protetor das almas rendidas e doador de caridade. Certa vez, o rei do céu assumiu a forma de um pássaro caçador de pombos, águia. E Agni, o deus do fogo, assumiu a forma de um pombo. Enquanto estava sendo caçado pela águia, o pombo refugiou-se no colo de Maharaj Shibi, e a águia caçadora quis que o rei lhe devolvesse o pombo. O rei desejou dar-lhe algum outro tipo de carne como alimento, e pediu ao pássaro que não matasse o pombo. A ave de rapina recusou-se a aceitar a oferta do rei, mas depois ficou estabelecido que a águia aceitaria a carne do próprio corpo do rei, em medida equivalente ao peso do pombo. O rei começou a cortar carne de seu corpo até o peso equivalente, na balança, ao peso do pombo. Mas o pombo místico ficava cada vez mais pesado. Então o rei colocou-se a si mesmo sobre a balança para igualar-se ao pombo, e os semideuses ficaram muito satisfeitos com ele. O rei do céu e o deus do fogo revelaram sua identidade e abençoaram o rei. Devarshi Narada também glorificou Maharaj Shibi por suas grandes conquistas, especialmente na caridade e proteção. Maharaj Shibi sacrificou seu próprio filho para a satisfação dos seres humanos em seu reino. E assim o bebê Parikshit viria a se tornar um segundo Shibi em caridade e proteção. Dosyanti Bharata. Há muitos Bharatas na história, entre os quais Bharata, o irmão do Sr. Rama, Bharata, o filho do rei Rishabha, e Bharata, o filho de Maharaj Dushyanta. São muito famosos. E todos esses Bharatas são historicamente conhecidos em todo o universo. Este planeta Terra é conhecido como Bharata, ou Bharatavarsha, devido ao rei Bharata, o filho de Rishabha. Mas segundo alguns, esta terra é conhecida como Bharata, devido ao reinado do filho de Dushyanta. Quanto à nossa convicção, o nome Bharatavarsha para esta terra foi estabelecido a partir do reinado de Bharata, o filho do rei Rishabha. Antes dele, a terra era conhecida como Ilavati Varsha, mas logo após a coroação de Bharata, o filho de Rishabha, a terra tornou-se famosa como Bharatavarsha. Mas apesar de tudo isso, Bharata, o filho de Maharaj Dushyanta, não foi menos importante. Ele é filho da famosa beldade Shakuntala. Maharaj Dushyanta apaixonou-se por Shakuntala na floresta, e Bharata foi concebido. Depois disso, Maharaj esqueceu sua esposa Shakuntala por maldição de Kanva Muni, e o bebê Bharata foi educado na floresta por sua mãe. Mesmo em sua infância, ele era tão poderoso que desafiava os leões e elefantes na floresta, e lutava com eles, assim como uma pequena criança brinca com cães e gatos. Porque o corpo do menino tornara-se tão forte, mais que o dito Tarzan moderno, os rishis na floresta chamaram-no de Sarvadhamana, ou aquele que é capaz de controlar a todos. Uma descrição completa de Maharaj Bharata é dada no Mahabharata, Adi Parva. Os Pandavas, ou os Kurus,
são às vezes tratados de Bharta, devido a terem nascido na dinastia do famoso Maharaj Bharta, o filho do rei Dushyanta. Verso 21. Entre os grandes arqueiros, esta criança será tão boa como Arjuna. Ela será irresistível como o fogo e intransponível como o oceano. Significado: há 2 Arjunas na história. Um é Kartavirya Arjuna, o rei de Rahaya, e o outro é o avô da criança. Ambos os Arjunas são famosos como arqueiros. E está se predizendo que o bebê Parikshit será igual a ambos, particularmente na luta. Dá-se abaixo uma breve descrição do Pandava Arjuna. Pandava Arjuna, o grande herói do Bhagavad Gita. Ele é o filho kshatriya de Maharaj Pandu. A rainha Kunti podia chamar por qualquer um dos semideuses, e assim ela chamou Indra, e Arjuna nasceu dele. Portanto, Arjuna é uma parte plenária do celestial rei Indra. Ele nasceu no mês de Falguna, fevereiro-março. E, portanto, ele também é chamado de Falguni. Quando apareceu como filho de Kunti, sua futura grandeza foi proclamada por mensagens aéreas, e todas as personalidades importantes de diferentes partes do universo, tais como os semideuses, os Gandharvas, os Adityas do globo solar, os Rudras, os Vasus, as Nagas, os diversos Rishis, sábios, de importância, e as Apsaras, as moças da sociedade do céu, todas compareceram à cerimônia. As Apsaras satisfizeram a todos com suas danças e canções celestiais. Vasudeva, o pai do Sr. Krishna, e tio materno de Arjuna, enviou seu sacerdote representante, Kashyapa, para purificar Arjuna através de todos os samskaras, ou processos reformatórios, prescritos. Seu samskara de receber o nome foi realizado na presença dos rishis, habitantes de Shatarshringa. Ele casou-se com 4 esposas, Draupadi, Subhadra, Chitrangada e Ulupi, com as quais teve 4 filhos, chamados de Shrutakirti, Abhimanyu, Babruvahana e Ravan, respectivamente. Durante sua vida de estudante, foi confiado para seus estudos ao grande professor Dronacharya, junto com outros Pandavas e os Kurus. Mas ele superou a todos pela sua dedicação ao estudo, e Dronacharya ficou especialmente atraído por seu amor à disciplina. Dronacharya o aceitou como acadêmico de primeira classe e desejou de coração conceder-lhe todas as bênçãos da ciência militar. Ele era tão fervoroso como estudante que costumava praticar a arte do arco, mesmo à noite. E por todas essas razões, o mestre Dronacharya determinou-se a fazer dele o principal arqueiro do mundo. Ele passou muito brilhantemente no exame de trespassar o alvo, e Dronacharya ficou muito satisfeito. As famílias reais de Manipura e Tripura são descendentes do filho de Arjuna, Babruvahana. Arjuna salvou Dronacharya do ataque de um crocodilo, e o Acharya, ficando satisfeito com ele, recompensou-o com uma arma chamada Brahmashiras. Maharaj Drupada era hostil com Dronacharya, e assim, quando ele atacou o Acharya, Arjuna prendeu-o e trouxe-o diante de Dronacharya. Ele sitiou uma cidade chamada Ahicatra, pertencente a Maharaj Drupada, e após tomá-la, ele deu-a para Dronacharya. O manejamento confidencial da arma Brahmashiras foi explicado a Arjuna, e Arjuna prometeu a Dronacharya que usaria a arma caso necessário, quando ele, Dronacharya, se tornasse pessoalmente o inimigo de Arjuna. Com isso, o Acharya previu a futura guerra de Kurukshetra, na qual Dronacharya estava no lado oposto. Maharaj Drupada, embora derrotado por Arjuna, em favor de seu mestre Dronacharya,
decidiu dar a mão de sua filha Draupadi a seu jovem adversário, mas ficou desapontado quando ouviu os boatos sobre a morte de Arjuna no incêndio de uma casa de Gomalaka, por intriga de Duryodhana. Portanto, ele providenciou a seleção pessoal, por parte de Draupadi, de um noivo que pudesse trespassar o olho de um peixe pendurado no teto. Esse truque foi especialmente arquitetado, porque somente Arjuna poderia fazer isso. E ele foi bem-sucedido em seu desejo de dar a mão de sua filha, igualmente digna, a Arjuna. Naquela época, os irmãos de Arjuna viviam incógnitos, devido a um acordo com Duryodhana. E Arjuna e seus irmãos participaram da reunião da seleção de Draupadi, vestidos de brahmanas. Quando todos os reis kshatriyas, reunidos, viram que um pobre brahmana tinha sido enguirlandado por Draupadi como seu senhor, Sri Krishna revelou sua identidade a Balarama. Arjuna encontrou Ulupi em Haridwar, e ficou atraído pela moça pertencente a Nagaloka. E assim nasceu Iravan. Da mesma forma, ele encontrou Chitrangada, uma filha do rei de Manipura. E assim nasceu Babruvahana. O Senhor Sri Krishna fez um plano para ajudar Arjuna a raptar Subhadra, irmã de Sri Krishna, porque Baladeva estava inclinado a dar a mão de Subhadra a Duryodhana. Yudhishthira também concordou com Sri Krishna, e assim Subhadra foi tomada à força por Arjuna, e então casou-se com ele. O filho de Subhadra é Abhimanyu, o pai de Parikshit Maharaj, a criança póstuma. Arjuna satisfez o deus do fogo, ao incendiar a floresta Khandava, e então o deus do fogo deu-lhe uma arma. Indra ficou irado quando foi ateado fogo na floresta Khandava, e então Indra, assistido por todos os outros semideuses, começou a lutar com Arjuna devido a seu grande desafio. Eles foram derrotados por Arjuna, e Indradeva retornou a seu reino celestial. Arjuna também prometeu toda a proteção a um tal de Mayasura, e este último presenteou-o com um valioso búzio, célebre como Devadatta. Semelhantemente, ele recebeu muitas outras armas valiosas de Indradeva, quando este ficou satisfeito por ver seu cavalheirismo. Quando Maharaj Yudhishthira ficou desapontado por não conseguir derrotar o rei de Magadha, Jarasandha, foi unicamente Arjuna quem deu ao rei Yudhishthira todos os tipos de garantia, e assim Arjuna, Bhima e o Sr. Krishna partiram rumo a Magadha para matar Jarasandha. Quando ele saiu para trazer todos os outros reis do mundo sob o jugo dos Pandavas, como era praxe após a coroação de todo imperador, ele conquistou o país chamado Kelinda e subjugou o rei Bhagadatta. Então ele viajou através de países como Antargiri, Ulukapura e Modapura e subjugou todos os governantes. Às vezes, ele se submetia a severos tipos de penitências, e mais tarde foi recompensado por Indradeva. O Sr. Shiva também quis testar a força de Arjuna, e sob a forma de um aborígene, o Sr. Shiva defrontou-se com ele. Houve uma grande luta entre os dois, e finalmente o Sr. Shiva ficou satisfeito com ele e revelou sua identidade. Arjuna orou ao Senhor com toda a humildade, e o Senhor, estando satisfeito com ele, presenteou-o com uma arma Pashupata. Ele obteve muitas outras armas importantes de diferentes semideuses. Recebeu a Dandastra de Yamaraj, a Pachastra de Varuna e a Antardanastra de Kuvera, o tesoureiro do reino celestial. Indra desejou que ele fosse ao reino celestial, o planeta Indraloka, além do planeta Lua. Naquele planeta ele foi recebido cordialmente pelos residentes locais, e se lhe ofereceu uma recepção no parlamento celestial de Indradeva. Então ele se encontrou com Indradeva, que não apenas o presenteou com sua arma Vajra,
mas também ensinou-lhe a ciência militar e musical, tal como é usada no planeta celestial. Em um sentido, Indra é o pai verdadeiro de Arjuna, e por isso ele quis indiretamente entreter Arjuna com a famosa moça da sociedade celestial, Urvashi, a célebre beldade. As moças da sociedade celestial são luxuriosas, e Urvashi estava muito ansiosa por ter contato com Arjuna, o ser humano mais forte. Ela encontrou-se com Arjuna em seu quarto e expressou-lhe seus desejos, mas Arjuna manteve seu caráter impecável, fechando os olhos diante de Urvashi, dirigindo-se a ela como a mãe da dinastia Kuru e colocando-a na categoria de suas mães, Kunti, Madri e Sati Devi, esposa de Indradeva. Desapontada, Urvashi amaldiçoou Arjuna e partiu. No planeta celestial, ele também encontrou o grande e célebre asceta Lomasa e orou a ele que protegesse Maharaj Yudhishthira. Quando seu primo hostil Duryodhana estava sob as garras dos Gandharvas, ele quis salvá-lo e pediu aos Gandharvas que soltassem Duryodhana. Mas os Gandharvas recusaram-se, e então Arjuna lutou contra eles e libertou Duryodhana. Quando todos os Pandavas viviam incógnitos, ele apresentou-se na corte do rei Virata como um eunuco e foi empregado como professor musical de Uttara, sua futura nora. E era conhecido na corte de Virata como Brihanala. Como Brihanala, ele lutou a favor de Uttara, o filho de rei Virata, e desse modo derrotou incógnito os Kurus na luta. Suas armas secretas foram mantidas a salvo, sob a custódia de uma árvore some, e ele ordenou a Uttara que as trouxesse de volta. Sua identidade e a identidade de seus irmãos foram mais tarde reveladas a Uttara. Dronacharya foi informado da presença de Arjuna na luta entre os Kurus e os Viratas. Depois, no campo de batalha de Kurukshetra, ele puniu Ashvatthama, que havia matado todos os 5 filhos de Draupadi. Então, todos os irmãos foram até Bhishmadeva. É unicamente devido a Arjuna que os grandes discursos filosóficos do Bhagavad Gita foram falados novamente pelo Senhor no campo de batalha de Kurukshetra. Seus atos maravilhosos no campo de batalha de Kurukshetra são vividamente descritos no Mahabharata. Contudo, Arjuna foi derrotado por seu filho Babruvahana em Manipura e caiu inconsciente quando Ulupi o salvou. Após o desaparecimento do Sr. Krishna, a mensagem do acontecimento foi trazida por Arjuna a Maharaj Yudhishthira. Arjuna visitou Dwarka novamente, e todas as esposas viúvas do Sr. Krishna lamentaram-se diante dele. Ele levou todas à presença de Vasudeva e apaziguou a todas. Mais tarde, quando Vasudeva faleceu, ele executou sua cerimônia fúnebre na ausência de Krishna. Enquanto Arjuna estava levando todas as esposas de Krishna a Indraprastha, ele foi atacado no caminho e não pôde proteger as damas sob sua custódia. Finalmente, aconselhados por Vyasadeva, todos os irmãos partiram para Mahaprasthana. No caminho, a pedido de seu irmão, ele abandonou todas as importantes armas como inúteis e jogou todas na água.